nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de vir a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje começo o programa lançando-lhe algumas questões. Há alguma área na sua vida que o impeça de viver em plena liberdade com Deus, em paz com Deus, de ser feliz? Jesus conquistou a liberdade para nós na cruz, mas sabemos que muitas vezes são prisões do passado, são medos, são dependências, uma série de coisas, até mentiras que o diabo nos tentou incutir dentro de nós e que nos impedem precisamente de viver livres com o amor de Deus, de viver o propósito para o qual Deus nos criou. E hoje vamos precisamente falar sobre isso. É por isso que foi lançado já há algum tempo este manual Liberdade em Cristo. Trata-se de um curso de discipulado e que está a funcionar também em várias igrejas evangélicas em todo o país. Hoje viemos precisamente acompanhar uma formação com alguns líderes que pretendem continuar a usar este manual para ministrar a liberdade em Cristo à luz da palavra de Deus. Venha daí connosco então. O curso de Liberdade em Cristo é uma ferramenta para discipulado, para tornar discípulos frutíferos e não simplesmente pessoas que são convertidas. Nosso propósito é ajudar as pessoas a crescer no seu discipulado. E tem algumas ferramentas para ajudar as pessoas. A parte do ensino que nós temos, que diz quem nós somos em Cristo. Falamos também um bocado da guerra espiritual, do mundo do pecado e da carne, e lidamos um bocadinho também com a questão de que como é que nós podemos às vezes ultrapassar algumas fortalezas espirituais que nós temos na nossa vida, experiências do passado que trazem mentiras à nossa vida e que nós temos que nos libertar delas. Damos algumas ferramentas práticas para as igrejas poderem ajudar os seus crentes a se libertarem, a poderem descobrir a liberdade que eles têm em Jesus Cristo. Nós a determinada altura sentimos necessidade de algum tipo de currículo que nos ajudasse no discipulado, no processo de discipulado da igreja, e de facto quando tivemos conhecimento deste material achámos extremamente interessante porque ele é muito prático. God definitely created us to be free. I think what that means is He created us to have real choices. And not to be constrained by anything. So the way He wants us to live is definitely in freedom. The problem was the Bible tells us that Adam sinned, and from that point on, all of us have been born not free, in slavery, until the point where Jesus came. And Jesus said, you will know the truth and the truth will set you free. In a sense, Jesus is the truth. So knowing Jesus is what will bring the freedom, which really means the ability to make real choices in life, so that we don't have to let the world force us to go in certain directions. We don't have to get stuck in addictions. There is a genuine way out that you can experience in your daily life. Conhecer a verdade não é somente saber a verdade, é viver a verdade que Cristo trouxe para nós. E por isso, para às vezes descobrirmos a verdade, precisamos descobrir as mentiras que nós acreditamos e que fazem-nos fazer más escolhas na vida. E por isso nós sabemos que tudo o que havia para nós já nos foi conseguido por Jesus. Este curso tem sido muito importante, acho que é fundamental, qualquer cristão deve fazê-lo, é uma ferramenta, uma forma de alcançarmos essa liberdade e que no fundo ela está a um passo de nós com materiais que vamos tendo cada vez mais e basta nós querermos, basta nós desejarmos e darmos os passos e sobretudo termos alguém que nos ajude a caminhar connosco. E o livro também é esse caminhar, porque o acompanhamento supremo, digamos assim, e único, será sempre de Jesus, que é o mestre principal. God made us to be in a wonderful relationship with Him, to know His love. Adam messed all that up. And when we make a decision to turn back to Him through Jesus, we get back the life that we were always meant to have. We live in a fallen world, so it isn't easy in one sense, but inside we're restored to a sense of real, genuine belonging and acceptance. We belong to God and we belong to His family. And we can feel really genuinely secure. We don't have to be worried. We are in God's hands. And we have no real needs. God promises to meet every need and He is our comfort. Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância, então
é materializar essa vida em termos práticos na nossa própria existência, nos relacionamentos, na alma, nas emoções. Portanto, é realmente materializar a obra que Jesus consumou na cruz. A liberdade primeiro começa nós tomarmos consciência onde nós estávamos. Portanto, nós estávamos numa vida de trevas, ou seja, não tínhamos a luz, não tínhamos a direção, e aquele que deu vida por nós é a nossa própria salvação, não é? Por daí Salvador. E tomando consciência de que eu estava numa vida em trevas, tenho que limpar toda essa vida de trevas, nomeadamente por sítios que começam, eventualmente onde nós andamos, sei lá, tarô, cartas, eu passei por isso. A astrologia também era uma das coisas que me interessava bastante e no fundo estava cativa a tudo isso. Quando eu encontro Cristo, a minha libertação começa aí. I think God has called the church to be a real force for good in society. And as I've been here in Portugal, I've seen a lot of examples of God's people really helping practically to meet the needs in what is a really difficult time. I've seen God's people providing clothes, providing food for those who are struggling to make ends meet. And I think the more that you get hold of these principles of what Jesus has done for us, the more we can get rid of deception and really know the truth, the freer we are to make real good decisions, and the freer we are to know God's love. And when you know God's love, you will love other people. Eu creio que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Eu creio que assim Ele libertou-nos do poder, da morte, das trevas, e com Ele podemos então ter esta esperança, esta certeza de que já não somos escravos do pecado e podemos viver livres da culpa, em paz com Deus, no propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Este é o desafio também deste manual de discipulado, Liberdade em Cristo, que hoje lhe demos a conhecer. Se gostaria de saber mais informações, então não hesite em contactar-nos. Poderemos também colocá-lo em contacto com alguma igreja evangélica mais perto de si, através da qual poderá estudar a Bíblia e alcançar a liberdade que Jesus então também conquistou para si na cruz. Logo à noite temos ainda encontro marcado na Antena 1, na rádio, por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.